Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Eu sou foda. Então aqui já tem umas imagens ilustrando basicamente o que nós iremos ver hoje. A gente está vendo um PVC aqui, caixinhas de passagem. Estamos vendo aqui a alvenaria erroneamente, entre aspas, passando o eletroduto no seu interior. Aqui a gente está vendo os tipos de eletroduto que são experimentados. Isso, qual você prefere? Mas qual você acha mais interessante? Não, fez na live, eu parei do princípio que eu não trabalhava. Isso é isso. Com certeza. Os casos que tiverem mais tensões, preferencialmente vamos trabalhar com o rígido. E uma faz como alvenaria de vedação, por exemplo, ele trabalha com o flexível pelo fato de não estar suportando muitas cargas, né? Ok? Estrutural, assim, é interessante trabalhar com o rígido, mas tem questão de custo. A gente vai falar sobre isso também. O custo, como isso impacta na hora de estar elaborando o projeto. Sim, trabalhar com os vazios do bloco, passando, né, o encanamento do eletroduto. Ok? Isso aí é coisa que a gente tem que compreender que é assim que deve ser feito, mas não é assim que faz. Não é assim que faz. Não é assim que faz. Então, para iniciarmos a aula de hoje, o átomo. Como se dá o fenômeno da eletricidade? Eletricidade, ó, a gente vai olhar o átomo aqui, o desenho inteiro. Ele é constituído de algumas partículas, né? Tem o núcleo dele aqui, e dentro do núcleo a gente tem o próton, nêutron, e ao redor dele a gente tem o quê? Elétron. Olha aqui o nome, elétron. Já começa a ter associação com eletricidade, ok? Eletricidade. Então, vamos lá. Como se dá o fenômeno da eletricidade? Vocês concordam comigo? Que isso aqui está em constante movimentação? Ok? Então, a movimentação desses elétrons aqui não está de forma sincronizada, não. Eles estão em uma bagunça danada. Estão movendo ali como se tivesse uma rede. Imagina uma rede lá, na doideira danada. Só que você estabelece uma diferença de potencial, uma tensão. O que acontece com a movimentação desse elétron? Imagina aí, pegou fogo na rede, todo mundo saindo certinho de lá. Ou seja, a movimentação passou a ser ordenada. A movimentação dos elétrons. Ela passou a ter um caminho acessível, não é bagunçado mais. Aí que está a eletricidade. A eletricidade está nessa maneira. Ok? Quando a gente tem um movimento ordenado de elétrons. Ok? E o que seria um corpo? Eletricamente carregado? O que seria um corpo eletricamente carregado? Aí eu pergunto para vocês, isso a gente falou em instalações elétricas. É bom que vocês botem a massa cinzenta para poder puxar lá na memória. Vamos lá. Olha para o que eu tenho mais atividade de. Ó, tá bacana. Pode ir, sem medo. Sem medo. Vamos lá. Pode ir ao seu também? Vai. Ó, oi? Quase. Como é que é? Mais próximo? Negócio. Ó, na natureza, naturalmente, o número disso aqui, que é o quê? O que é isso aqui? E o número disso aqui é igual. O que seria um corpo eletricamente carregado? Depois disso que eu falei, mais ou menos elétricos. Se tem mais elétricos, como que esse corpo está carregado? Tem certeza? Negativo. Porque o elétron é negativo e o próton é positivo. Se tem mais elétron, né? A balança, né? Vamos imaginar, está em equilíbrio. Mais elétron, o que aconteceu com o número de elétrons? Ficou mais pesado, né? O próton.
negativa, a gente tem um número de elétrons a mais do que o número de prótons. Você encontra e essa o elétron é negativo. Aí você olha para o fio positivo. Aí você. Esse negócio de fio positivo. Não, esse negócio de fio positivo. Não tem. Vamos lá, ó. Quanto mais elétrons, ou seja, se a gente tem um número superior de elétrons ao número de prótons, vai estar em desequilíbrio. Vai estar em desequilíbrio para qual lado? Sendo que o elétron representa o negativo. Vai estar recarregado negativamente. Se o contrário acontecer, ou seja, esse camarada aqui for inferior a esse camarada aqui, teremos a balança desequilibrada do lado positivo. Isso é um corpo eletricamente carregado. Ok? Mas isso acontece de algumas formas. Isso sim. Não vai acontecer pelo simples fato do elemento estar passeando, caminhando feliz da vida na natureza. Existem formas da gente eletrizar ou carregar o corpo. Cara, é isso mesmo, você. Vamos lá. O outro. Olha para a figurinha aí, que talvez você recorde. São 3 formas e as 3 estão apresentadas aqui no quadro. Olha, o que está acontecendo aqui? Ó, o que está acontecendo aqui? Tá? A gente tem ativo neutro e ralando neutro. Né? Aí o que aconteceu aqui? Ó? Segundo passo, ó, esfrega. Ó, pulou elétron, um corpo pro outro. Aí, ó, não pulou elétron daqui para cá. Esse corpo que perdeu o elétron, ou seja, ele está com menos elétron do que próton, ficou carregado positivamente. E a lã estava neutro. Um elétron pulou para ela. Então, ela ficou com mais elétrons do que prótons. Ela ficou carregada negativamente. Ok? Aí, esse processo de eletrização aqui é o atrito. Indução também, cara. Não, esse aqui é atrito. Um deles é indução. Qual é? Achou de baixo. Esse aqui? Esse aqui. Exatamente. É. Agora vamos analisar o segundo método de eletrização do corpo. A gente tem o corpo A, lá no princípio da imagem ali. Lá no princípio da imagem lá. Ó, a mãozinha. O corpo A, ele está neutro. Aí tem o corpo B. O corpo B está carregado. Olha como ele está carregado. Está bem carregado. Vocês concordam comigo? Está cheio de menos ali. Aí, ó. A mãozinha chegou aqui, olha. Só encostou. Nesse encosto, olha o que aconteceu. Pegou um elétron desse aqui, ó. Saiu daqui e foi para onde, ó. Ó. Aí não dá positivo. Sabe por quê? Esse aqui já estava muito negativo. Você concorda comigo? Esse aqui estava neutro. O A estava neutro. O B estava muito negativo. Aí eu tinha elétron de próton. Não, pera, deixa eu só explicar. Eu vou ler isso assim. Pulou um pouquinho de elétron do B para o A. Mas o B ele continuou carregado negativamente. Olha aqui, ó. Aqui ele está com 4, tá vendo? Olha no início aqui, estava lotado. Né? O A estava neutro. O A passou a ser negativo. Ou seja, o B estava lotado de elétron a mais lá. Estava cheio de elétron, encostou no A, o A pegou um pouquinho, mas o B continuou. Então os dois aqui ficaram carregados negativamente. Ao contrário do primeiro exemplo, isso. No primeiro exemplo, os dois estavam neutros no atrito. Ok? Agora, aí, começou a dar esse alforma, pode atrai isso! Aí chega uma pessoa lá, ou um objeto encosta, a mão vai ser utilizada. Ótimo, cara! Muito bom, cara! Vai passar no Enem. Vai passar no Enem. Porque Enem adora umas questões assim. Eu estou falando sério. Muito bom, Silvio. Muito bom.
Então, fechamos esse assunto aqui. Vamos seguir lá. Agora, vamos trabalhar com aqueles conceitozinhos que a gente tem mais visualização no nosso cotidiano e tal. Eu fiz um desenho aqui, bem tosco, mas não acredito que vocês vão conseguir compreender através desse desenho aqui. O que é que está desenhado aqui? Só para ver se está tão tosco assim mesmo, ou se eu estou desenhando mais ou menos? Ah, beleza! Muito bom. Isso aí. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que olhar na verdade é a fórmula matemática para se calcular. V é igual a resistência vezes I, que significa o quê? Ampéragem, né? Corrente elétrica. Agora, vamos fazer uma análise aqui dos três rios aqui. Ó, esse primeiro rio aqui. Esse primeiro rio, como que ele está? Em relação a nível, em relação a nivelado. Né? O que isso, por consequência, faz com a água ali dentro, se movimente ou como que caracterizar o movimento? Exatamente. Beleza. Uma conclusão perfeita. Ó. A água não se move, não é isso? Aí a gente tem aqui, vamos colocar esse como segundo rio, esse da extremidade aqui. Tem uma certa inclinação, não tem? Aí, em função dessa inclinação, o que acontece com a água? A água começa a se mover, se move. A água se move. E nesse terceiro aqui? A água também se move, porque tem inclinação, não é? Aí que vai dar. Deixa eu falar sobre isso. Isso já está concluído já. A água se move. Qual é, além da inclinação, a diferença do rio 1, do rio 2 e do rio 3? Volume de água, não é? Isso aí nos fornece duas grandezas elétricas essenciais para os nossos cálculos e entendimentos. O que faz a água se mover é a inclinação. Ok? A inclinação do rio é a voltagem. Ou seja, a água só se move porque tem uma diferença de nível. Certo? O que tem dentro do rio? Água, não é? Vocês lembram que eu falei lá no início sobre o que é eletricidade? Movimento ordenado de elétrons, cargas elétricas. Então, vocês concordam comigo que a partir do momento que houve uma inclinação desse rio, houve uma ordenação do movimento da água. Né? A água passou a escoar de um jeito ordenado. Então, o que vocês concluem para mim que é? Comparando com eletricidade, seria a água. Corrente. Perfeito. A água são os elétrons em movimento. Em movimento. Ok? Aí, quanto mais largo for o rio, o que a gente tem? Mais água. Menos resistência. Não, aí a resistência já é igual a outros fatores. Então, não vamos relacionar a resistência aqui, não. Mas mais água, consequentemente, mais elétrons. Ok? Mas isso não quer dizer que a corrente elétrica está maior ou menor, não. Eu já falar sobre isso no próximo slide. Vou deixar vocês copiarem aí, vou fazer o desenho. Isso é importante. É muito legal fazer esse tipo de associação da eletricidade com a hidráulica. É muito bacana. Deixa eu ver aqui.
Vocês têm, eu acredito que vocês têm bastante coisa, porque isso aqui é uma revisão, né? A gente está fazendo uma revisão geralzona. Calor demais. Meu Deus. Está precisando chover. Vai chover. Vai chover. Isso aí, você fala assim mesmo, com fé. Vai chover, né? Daqui a pouco nem pode chover, mas não chover mais. Eu não posso pensar assim. De jeito nenhum. É isso. Pensar positivo. Pensar positivo. Então vamos lá, galera. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Vou apagar aqui. Tudo bem. Ficou bonitinho o livro, ficou? Ficou show de bola. Ficou bonitinho. Beleza. Então vamos dar sequência. A amperagem, olha só. Temos aí o rio de novo. Né? 2 exemplos de rio aqui. A amperagem, a característica da amperagem é a quantidade de carga elétrica que passa por segundo em um determinado local. Aqui eu coloquei como se fosse só uma redinha, uma rede. Né? E o nosso rio, a nossa água, que é a carga elétrica, como se fosse peixinho. Peixinho. E o peixe está movendo com água. Então, vamos colocar a quantidade de peixe que essa rede capturar por segundo é a amperagem, ou seja, a quantidade de elétrons que passou na rede por segundo. Isso define a amperagem. Aí, meu amigo Luiz, vamos imaginar aqui um rio extremamente largo, ok? Um rio extremamente largo com essa mesma inclinação. Um rio muito largo com essa mesma inclinação. Qual que vai ser? Qual que vai apresentar maior amperagem? Esse rio é um rio muito largo. Um rio muito largo, não é? Porque a quantidade de elétrons que vai passar por segundo é maior. Beleza. Aí, eu coloquei no quadro aqui, esse exemplo desse primeiro rio aqui, do lado esquerdo de vocês, e esse exemplo desse rio aqui. Ó. Qual é o diferencial deles? Maior inclinação e menor largura, não é? Olha só, olhando para o rio desse jeito, eu consigo falar qual tem maior amperagem. Tem certeza? Pois é, porque a inclinação é o que faz o movimento ser mais intenso. É porque também ela tem também. Então, às vezes, esse filetezinho d'água que for extremamente inclinado apresenta uma mesma amperagem desse aqui, que está menos inclinado e, porém, com largura maior. Não é? Não pode acontecer isso? Vocês estão compreendendo o raciocínio? Então, aí a gente tem aqui um desenho mostrando a quantidade de elétrons que passam por segundo é a nossa amperagem. Ok? Que passa por segundo. Isso. Assim é bem interessante. Então, vai ser bacana, não é? Então, matematicamente, ó, aqui eu tenho que ir igual a V sobre R. Estou usando aquela primeira lei de Ohm. V igual a RI,
e só fiz uma transposição matemática. Mas analisando do jeito que eu estou falando aqui, quantidade de elétrons. Quantidade de elétrons eu vou usar como Q aqui. E I, que é a nossa amperagem, vai ser a quantidade de elétrons que passam por o quê? Tempo. Segundo. Né? Isso aqui é uma coisa aí. Espero que tenha todo. Tá vivo aí? Isso aqui seria elétrons. Por quê? Isso aqui seria tempo. O tempo é dado em segundo. E o elétron é. Então, quantidade de elétrons por segundo. Isso tudo vira A. Ampere. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. E depois de faz CDC, Parênteses. a minha querida. S. Tempo, parênteses S de segundo. Tensão de fase, tensão de linha. Beleza. Tensão de fase, tensão de linha. Esse trem confunde. Lembra que eu falei? Alceu, fala para mim, Alceu. Qual que é a tensão de fase? Qual que é a tensão de linha? Como que diferencia isso? Como que a gente Por quê? Errada! Errado para lembrar, mas Você inverteu. pega o auxílio da universidade. Você inverteu. Inverte. Me confunde mesmo. A tensão de fase é aquela que, em alguma região do país, a sua resposta poderia estar correta. Ok? 220. Não 127. A tensão de fase é aquela que é medida entre fase e neutro. Medida entre fase agora é neutro. Isso aqui é a tensão de fase. Que a tensão de linha é a medida entre fase e fase. Isso aqui é tensão de linha. Porém, fase diferente uma da outra. Porque se você pegar a mesma fase e medir, o resultado dá o quê? Isso mesmo. Dá zero. Então a gente tem aqui um diagrama mostrando a fase neutra passando ali e as três fases, fase R, S e T. Ok? Ali a gente tem as mensurações feitas. Na primeira parte do desenho, do lado esquerdo, a gente tem ali medindo a fase R com a fase S, tá vendo? O resultado ali dá quanto? Isso. A fase R com a fase T. E a fase S com a fase T. E se eu tivesse fase T com fase T também? Nada. E do nosso lado direito da figura, temos aqui a nossa tensão de fase. Está vendo lá em cima, azul, o primeiro fio lá é o neutro. Então a gente tem fase F e neutro. Quanto? Isso. A fase S e o neutro. E por último a fase T e o neutro. 127. Beleza. Olha só. Essa fase RST pode ser chamada de ABC ou 2, 3. Bom? Você pode colocar até fase Alceu, fase do Escudel e fase Cidinho. Pode colocar. Aí eu posso medir, né? A fase Alceu da fase Cidinho. Daria Daria 220. Aí então eu posso medir a fase Cidinho com a fase 12. Quanto que dá? Na educação pública, o grau de integrativo e cadeia assim. Você não é nada. Você não é nada. Não, loteamento vai ser. Entrar no loteamento da cidade. Todos vão ficar lá, tem uma coisa errada. Porque não tem porquê mesmo, não. Ninguém vai trabalhar de pertinho.
Né? Às vezes a pessoa está usando droga, essas coisas pode iluminação lá, porque lá vai ser iluminação definitiva, quando for planejado o loteamento. Entendeu? Não, mas mesmo assim, se o loteamento ele não tiver casa, não precisa pegar. Eu também acho que não. Eu também acho que mas é o que acontece. Só está falando de droga, sexo, é um monte de coisa. Aí que deixa eu fazer você vê, eles não estão nem aí, não. Eles não estão nem aí, não. Aí, galera, olha só. Eu vou passar aqui falando sobre como que a eletricidade sai lá da sua geração até chegar à nossa residência. Esse aqui é o diagrama que ilustra perfeitamente isso. A gente tem lá as linhas de transmissão, aquelas coisas maravilhosas que a gente tem lá, postes enormes na estrada, né, fazendo a transmissão da energia lá da subestação geradora e tudo mais. Aí vai chegar numa subestação redutora. Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Aqui, gente, é a subestação da cidade. Né? Isso. Aqui, nesse ponto aqui, ó, a gente tem uma tensão que pode chegar até 500 mil volts. Muito grande, muito. Aqui você concorda comigo para poder sair lá no campo de cinzeiro e chegar até aqui, não precisa ter imagina um rio lá, né? Tem que ter uma inclinação muito grande, né? Para poder fazer com que os elétrons se locomovam. Aí, aqui no bar, essa subestação redutora aqui, ó, é o Eldorado, né? Eles têm lá perto também da. Como é que é o nome dele? Da Santana. Tem mais um aqui no bar que estão construindo, acho que é na saída de. Mais um? Estão construindo, acho que é na saída. Ali do lado de Rodeiro, ali, sabe do Rodeiro? Acho que estão mesmo. Eu ouvi falar. Tenho certeza, isso aí eu não tenho certeza para poder afirmar para você. Vou tirar aqui para eu ter certeza. Vamos deixar essas coisas aqui. Aí saindo do Eldorado, ou lá do bairro Santana, com a tensão de ponta aqui, ó, 13.800 volts, ou 13.8 kV, né? Quilo é o prefixo de mil, é Sistema Internacional de Unidades, né? Aí, saiu lá, para nós, ela chega até aqui, ó, num transformador, ok? Esse transformador vai abaixar essa tensão. Vai abaixar a tensão para aquilo que a gente viu na transparência anterior. Vai abaixar a tensão para isso aqui, ó. Fase com fase 220, que é a mesma coisa que tensão de linha, né? E fase com neutro, 127, que é a tensão de fase. Tiago, então os caras fazem gato, vai ter duas fases lá na eletricidade, lá no papel. Lá em cima, vai dar, é perigoso, caramba. Depois pega fogo, tudo lá, morre todo mundo. Olha isso, cara. Claro que tem. Tiago, na frente do cara, tem que fazer a gato, eles não estão ligados. Oi? Já fazia a casa, ainda estou pronto para fazer